vendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Suas mãos furadas e seus pés furados doíam, mas Jesus só sabia perdoar. Enquanto os homens zombavam e riam, Jesus só sabia amar. Fazem quase 2000 anos esse amor permanece. Só não vive este amor quem a Jesus não conhece. Olhe um pouco pra Jesus naquela cruz, que mesmo sofrendo deu ao homem sua luz. Viva esse amor, viva esse amor, e você vai aprender a perdoar. Vivendo esse amor, você vai aprender a amar. Viva esse amor, viva esse amor, viva esse amor, viva esse amor, e você vai aprender a perdoar. Vivendo esse amor, você vai aprender a amar. Viva esse amor, viva esse amor, viva esse amor, e você vai aprender a perdoar. Vivendo esse amor, você vai aprender, 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 aprender a Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não é o que vemos, não é o que ouvimos, mas é o que nós discernimos acerca do que estamos vendo e acerca do que estamos ouvindo. A verdade é que, se você ver e se você ouvir, mas não discernir nada, não compreender nada do que viu e ouviu, ficou infrutífero. Então, o mensageiro de Deus para esta era tem esta expressão: não é o que vemos ou ouvimos, mas é o que discernimos acerca
do que estamos vendo e ouvindo. E então surge esta pergunta: o que você discerne? O que você entende daquilo que você vê e daquilo que você ouve? Poderíamos voltar ao nosso texto de São Mateus 27 e também segunda carta de João, no seu capítulo 5, verso 20, e perguntar aos nossos ouvintes: o que você discerne, o que você entende daquela cena da cruz? O que você discerne das palavras de Jesus? O que você discerne e o que você entende sobre esta vida tão peculiar que este homem chamado Jesus viveu aqui na terra? Porque muitos o viram, porém não discerniram quem ele era. Muitos comeram com ele e não discerniram quem ele era. Muitos pescaram com ele, ceiaram com ele e não discerniram quem ele era. A própria Bíblia chega a nos dizer no livro de São João, capítulo 6, que Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: aquele que não comer a minha carne e beber o meu sangue não tem vida em vós mesmo, não tendes parte comigo. E a Bíblia diz que 70 discípulos não discerniram aquilo que ouviram. A questão não é ouvir, a questão é discernir, compreender, captar, tirar lição, proveito daquilo que está ouvindo. E foram embora 70 discípulos, porque ouviram e não discerniram, não entenderam o que de fato significava comer a carne e beber o sangue. Eles tinham mentes natural, e com mente natural eles foram embora pensando que Jesus fosse um canibal. Este homem quer que nós agora comamos a sua carne e bebamos o seu próprio sangue. Tiveram mente natural, não discerniram o que Jesus estava exigindo deles, não discerniram o que Jesus estava propondo a eles, não perceberam que era estreitar o companheirismo, não perceberam que era confiar, entregar plenamente, completamente nas mãos dele. Não perceberam que comer a carne e beber o sangue era não olhar para trás, era renunciar o mundo, renunciar os prazeres, era perder sua própria vida, seus próprios prazeres, suas próprias concupiscências, era abandonar os seus próprios projetos de vida e então olhar somente para Jesus. Temos uma mensagem com este título: olhe sempre para Jesus. Isto era comer a carne e beber o sangue. Iria muito além de comer o asmo, beber o vinho e lavar os pés, aquela comunhão literal que temos na igreja. Mas Jesus não foi discernido. Jesus pronunciou palavras que os homens não discerniram. E a própria Bíblia diz, Jesus dizendo a Nicodemos que o homem espiritual, ele é assim, ele discerne bem todas as coisas. Porém, de ninguém ele é discernido. E Jesus chegou a dizer que ele é como o vento. Ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Observe para você ver, o homem espiritual, ele discerne e não é discernido. Por isso Jesus não foi discernido por muitos. Não foi discernido por Anás e Caifás. Não foi discernido por Herodes, por Pilatos. Não foi discernido pelos eminentes políticos e religiosos dos seus dias. Porém, havia uma semente que chamamos de
semente eleita. Havia alguns que, na verdade, estavam eleitos, estavam na presciência divina de Deus. Desde antes da fundação do mundo, Deus já sabia que eles teriam discernimento acerca de quem é Jesus. Teria um discernimento acerca de que as palavras são estas. Discernimento acerca de que homem é este. Como quando ele colocou o seu pé ali na proa do barco e olhou para o mar agitado e o vento soprando. E então ele disse: aquietai-vos, vento, mar. Ele disse: aquieta-te, paz. E quando ele disse isso, os ventos pararam de soprar. Quando ele disse isso, o mar acalmou. E então se ouviu aquele cochichado dentro do barco, entre os seus 12 discípulos, ou apóstolos. Entre si eles diziam: que homem é este? Que figura é esta? Que pregador é este? Que até sobre os ventos e o mar ele tem autoridade. Que homem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Foi o que eles perguntaram, querendo ter discernimento acerca de quem é Jesus. E hoje nós temos um mundo que ouve muito acerca de quem é Jesus. Quantos cantores gospel, eles cantam falando de Jesus. Quantos missionários pregam falando de Jesus. Quantos homens intitulados como apóstolos, eles falam e falam sobre Jesus. Quantos livros, quantos folhetos, quantas literaturas falando acerca de Jesus. Porém, surge a pergunta: tem você discernido quem é Jesus? Tem você obtido realmente a revelação acerca de quem é esta pessoa? Porque se você não tem revelação acerca de quem é Jesus, você então não vai ver ele da maneira que deveria ver. Você não vai conseguir confiar nele da maneira que deveria confiar. Isto aconteceu nos dias de Jesus na terra. Aqueles que não o discerniram, não confiaram nele. Aqueles que não o discerniram, o chamaram de Beelzebu, maioral dos demônios. Aqueles que não conseguiram discernir, entenderem acerca de quem era Jesus, sabe o que eles fizeram? Eles olhavam para aquele carpinteiro e diziam: filho bastardo, filho sem pai, filho de uma adúltera, sua mãe engravidou antes do casamento. Era o que diziam acerca de Jesus. Mas porque muito eles ouviam acerca de Jesus, mas não tinham nenhum discernimento acerca de quem era Jesus. Eis aqui também esta palavra, esta mensagem, a mensagem do 7º anjo de Apocalipse 17. Eis aqui esta mensagem também prometida de restauração para os últimos dias, antes da vinda do Senhor, antes do período de grande agonia, grande tribulação que há de visitar a terra. Esta mensagem segue ecoando dia após dia. Todos os dias este programa traz ao ar a mensagem do entardecer. Mas o que você tem discernido acerca do que você está ouvindo? Seria isso somente mais uma igreja? Seríamos então um charlatão do evangelho? Seríamos alguém que parece estar com a verdade e somos falsos? Qual é o discernimento que você tem acerca da mensagem que você está ouvindo? Jesus mesmo disse, a Bíblia diz que de uma mesma fonte não podem jorrar água doce e águas salgadas, águas amargas. Seria isto a verdade ou seria a mentira? O que você tem discernido? O que você tem captado? O que você entende acerca do que você está ouvindo? Quando você não tem discernimento,
É como aquela mulher que certa vez encontrou com o nosso precioso profeta, irmão Branham. Aquela mulher da ciência cristã. Ela ouviu um culto e ela ficou entusiasmada. E ela ficou um tanto emocionada em ouvir a pregação da palavra. Porque a palavra emociona, a palavra toca os corações. A palavra, ela penetra até o âmago da alma e do espírito. E quando ela ouviu aquela palavra, ela então levantou e ela disse assim: muito boa a palavra. De fato, tocou os nossos corações. E ela chegou diante do profeta de Deus e disse: mas há apenas uma coisa sobre a pregação que eu não gostei. E então o profeta, em sua humildade, disse a ela: ora, suponho que há muitas pessoas que talvez não tenham gostado de algo dentro da pregação. Porque é assim, quando as pessoas são repreendidas, corrigidas, elas não gostam, elas tendem a reagir, mesmo sabendo que estão erradas, não querem ser corrigidas. Porém, a Bíblia diz que filho há que o pai não corrija? Se Deus te tem por filho, Ele de uma maneira ou de outra, Ele vai te corrigir. Ele vai puxar a sua orelha. Ele vai te mostrar que você está andando, vivendo, crendo, discernindo o Evangelho de forma errada. E aquela mulher então veio e disse ao profeta, irmão Branham, como muitos poderiam também me dizer neste programa de hoje. Ela disse: ora, eu achei algo muito estranho. O Senhor enaltece demais a Jesus. Ou seja, em sua pregação, o Senhor engrandece demais a Jesus. O Senhor coloca ele em uma posição muito elevada. E então o profeta de Deus disse àquela mulher: se eu tivesse 10 milhões de línguas, se eu falasse em 10 milhões de línguas, ele disse, mesmo assim eu não poderia louvá-lo o bastante, o suficiente, porque ele é tão real para mim. E então aquela mulher, insatisfeita de ver uma pregação, uma mensagem, engrandecer tanto a Jesus, ela então disse: mas você tenta fazer Jesus divino. Ela não cria que Jesus era divino. Ela não tinha discernimento acerca de quem era Jesus, como muitas religiões hoje também não têm discernimento acerca de quem é Jesus. Eles não creem que ele é divino. E aquela mulher disse: o Senhor tenta fazer de Jesus divino. E o profeta lhe respondeu: mas ele é divino. Eu não estou tentando fazê-lo divino. Ele é divino. Em outras palavras, a vida que ele viveu, o coração que ele teve, a natureza que ele sempre manifestou aos homens, a capacidade dele para amar e perdoar, submeter ao sacrifício que ele se submeteu, operar as maravilhas que ele tanto operou. Essas coisas por si próprias revelam àquele que tem discernimento que Jesus é divino. Então aquela mulher argumentou. Então ela disse: ele era apenas um profeta, ele era apenas um pregador, ele era apenas um que anuncia a palavra. Aquela mulher queria debater, ela queria, na verdade, discutir. Ela não concordava que ele era santo, completamente santo desde o seu nascimento. Ela não concordava que ele era divino. Ela disse: não, irmão Branham, ele é apenas um profeta. E então o profeta disse a ela: se ele fosse um profeta apenas, ele seria o maior enganador do mundo. Porém, ele era mais do que um profeta. Ele era Deus dos profetas. Ele era mais do que um rei. Eles colocaram em sua cabeça aquela coroa, dizendo: este é o rei dos judeus. Colocaram aquela coroa para zombá-lo, para deixá-lo humilhado,
Porém, ele era mais do que o rei dos judeus. A verdade é que ele era rei dos reis e senhor dos senhores. Mas ela insistia dizendo: não, eu posso te provar que Jesus não é divino. Eu posso te provar que Jesus não é Deus. Dizia aquela mulher que não tinha discernimento acerca de quem era Jesus. Ela disse: eu vou te mostrar. E ela disse: e se eu te mostrar dentro da Bíblia que Jesus não é divino, o senhor poderia acreditar? E o profeta, em sua humildade, disse: claro, se você me provar que ele é simplesmente um homem, que ele é simplesmente um ser natural, que ele não é Deus, se você me mostrar isso na Bíblia, eu crerei. Então ela vai e diz assim: irmão Brana, o senhor se lembra de São João capítulo 11? O senhor se lembra quando Jesus então chegou diante do túmulo, da sepultura de Lázaro? O senhor se lembra quando ele então, sentindo a dor, a tristeza de ter perdido o seu amigo, a Bíblia diz que ele chorou, ele derramou suas lágrimas, porque teve os seus sentimentos abalados. E ele disse: ora, minha senhora, o seu argumento é mais fraco do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Você não acredita que Jesus é Deus simplesmente porque Jesus chorou. Você não acredita que Jesus é Deus simplesmente porque ele teve sentimentos que todo homem tem. Ora, Deus teria que ter sentimentos de homem para compreender a dimensão do homem. Por isso que a Bíblia mesmo diz aos Hebreus, capítulo 4, verso 14, que nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que na verdade pode compadecer das nossas fraquezas e entrar dentro dos nossos sentimentos para poder nos abençoar, para poder nos ajudar. Jesus tem capacidade de atuar em todos os aspectos da vida do ser humano, porque ele é Deus. Então Paulo nos disse que ele foi homem. Paulo nos disse que em tudo ele foi tentado como qualquer homem. Porém, o homem peca, o homem cai. O homem, em algum lugar, ele fica manchado. Em algum lugar, este homem deixa a desejar, porque diz a Bíblia que a carne deste homem é fraca. Mas, como Jesus não foi só homem, como homem em tudo ele foi tentado. Como homem, ele chorou diante da sepultura de Lázaro. Mas como Deus, ele nunca pecou, disse Paulo. A Bíblia diz que não há sequer um justo, não há sequer um homem que nunca tenha pecado. Mas eis que apareceu Jesus, um homem que nunca pecou. E nós podemos afirmar, ele era a um só tempo Deus e homem. Ele foi 100% homem, mas ele foi 100% Deus. Como homem na terra, ele chorou diante da sepultura de Lázaro. Como homem na terra, São Lucas 7, verso 13, moveu-se de íntima compaixão e tristeza junto ao caixão do filho da viúva de Naim. Como homem na terra, ele disse que a sua alma estava angustiada até a morte, no livro de São Mateus, capítulo 26, versos 36. Porém, meu amigo ouvinte, que coisa bela, que história mais linda, que história perfeita. Como homem ele chorava diante da sepultura de Lázaro. Porém, como Deus, ele então disse: movam a pedra, role a pedra. E então as pessoas duvidando, não acreditando, diziam: mas já faz 4 dias, ele cheira mal. É impossível que um morto de 4 dias volte a viver. Como homem ele chorava, mas como Deus, ele disse: Lázaro, vem para fora. E um homem que estava morto há 4 dias saiu da sepultura. Por quê? Porque a corrupção
conhecia seu mestre, e o espírito que estava em Lázaro conhecia o seu Criador e entendeu que não era um homem chamando, mas era o próprio Criador chamando o homem que há 4 dias estava na sepultura, chamando o homem que o seu espírito já havia ido à eternidade. Mas quando o Criador na terra disse: Lázaro, vem, o seu espírito veio da eternidade, entrou naquele corpo morto há 4 dias e saiu de dentro da sepultura. Ele era, sim, homem, porém Deus ao mesmo tempo. Por isso João disse no seu capítulo 5, verso 20: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu discernimento para conhecermos aquilo que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui nós nos encontramos diante desta linda história que revela Deus e homem ao mesmo tempo. Deus se fez homem para redimir, para salvar o homem. Como um homem, ele descia da montanha com fome, com sede, procurando entre os arbustos algum fruto para comer. Porém, como Deus, ele pegava 5 pães e 2 peixinhos e multiplicava e alimentava mais de 5.000 pessoas. Como homem, ele estava em uma festa de casamento, sorrindo, descontraindo com seus discípulos e os demais. Mas como Deus, ele toma água e transforma em vinho. Como homem, ele estava cansado dentro do barco. Após vir de grandes campanhas, ter grandes visões, orar pelos doentes, lá está o mestre tão cansado dentro do barco, como homem, dormindo, a ponto que nem mesmo as tempestades, nem mesmo as ondas altas, saculejando o barco, o fazia despertar, acordar. O homem estava cansado. Porém, meu amigo ouvinte, como Deus, ele colocou o seu pé na proa do barco e disse: paz, aquietai-vos, mar, ventos, aquietai-vos. E o vento discerniu o que Anás e Caifás não discerniu. As maremotos discerniram o que os políticos e os religiosos dos dias de Jesus não discerniram. O vento aquietou, o mar aquietou, porque perceberam que ali estava não só um homem, mas o próprio Criador falando para que aquietassem. Quando Jesus, homem, chegou em Gadara, lá estava um possesso endemoniado. O que os homens não discerniram, os próprios demônios discerniram, porque da boca do gadareno saiu a seguinte expressão: Jesus, viestes nos atormentar antes do tempo. Tu és o Filho de Deus. Os demônios reconheceram a divindade em Jesus, coisa que o mundo não discerniu, coisa que os religiosos não discerniram. A própria Bíblia diz, São Tiago: crês tu que há apenas um Deus? E é óbvio que este único Deus é o Senhor Jesus. Crês tu que há apenas um Deus? Tiago diz: fazes bem, porque até os demônios têm discernimento disso. Ora, meu amigo ouvinte, que contrastes, que coisa estranha, que paradoxo. Demônios sabem que há um Deus e muitas vezes sacerdotes não sabem. Demônios sabem que há apenas um Deus e que este Deus se encarnou em Cristo, Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E muitas vezes a religião não sabe. E aí eu tomo a frase do nosso profeta: não é o que nós ouvimos, nem tampouco o que nós vemos, mas é o que nós discernimos acerca do que estamos vendo e ouvindo. Que discernimento tu tens tido acerca desta mensagem que todos os dias visita o teu lar? Que discernimento você tem tido acerca de Malaquias 4? Eis que vos envio o profeta Elias
antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Qual é o discernimento que tens tido de Apocalipse 17? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, sétimo profeta, enviado à sétima era da igreja, a era de Laodiceia, se cumprirá todo o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Qual é o discernimento que você tem tido? Discernimento que você tem tido acerca de Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é o discernimento que você tem tido acerca de Mateus 17:11, a mensagem da restauração, a mensagem de Elias? Virá primeiro, virá antes da grande tribulação, antes do arrebatamento da igreja, e restaurará todas as coisas. Que discernimento tu tens tido acerca do que tens visto e ouvido? Meu amigo ouvinte, peça a Deus discernimento de espírito para conhecer o que é a verdade, andar no que é a verdade. Quem dizeis ser estes? Pestes e terremotos, e o medo de explodir mais uma bomba, e as vozes das crianças tão famintas, o outro sem motivo pra viver, e o homem com a tecnologia não sabe seus problemas resolver.